Antônio e Dulce se acomodavam em um velho banco de madeira na calçada úmida, perto de um edifício abandonado, tentando encontrar algum consolo na brisa suave de uma noite que ameaçava esfriar ainda mais. Os dois, já de idade avançada, vestiam roupas poídas e mantinham consigo uma sacola repleta de itens coletados durante o dia. Apesar de viverem nas ruas, faziam o possível para manter a dignidade, compartilhando sorrisos e palavras gentis um com o outro. Enquanto Dulce passava as mãos enrugadas nos cabelos brancos do marido, tentando aquecê-lo, escutou um ruído abafado alguns metros adiante. "Antônio, você ouviu isso?" perguntou ela, franzindo a testa. "Ouvi, sim. Parece que alguém caiu ou tropeçou. Vamos dar uma olhada." Com cuidado para não deixarem a sacola de pertences largada, o casal se aproximou do local de onde vinha o barulho. Havia um rapaz deitado no chão, aparentemente desacordado, a face encoberta por fios de cabelo desalinhados. O frio da rua noturna fazia com que o homem tremesse ligeiramente, e o casal imediatamente percebeu que ele estava em situação ainda pior do que a deles. "Meu Deus, ele está gelado", disse Dulce, tocando o braço do desconhecido. "Precisamos fazer alguma coisa." Antônio olhou ao redor à procura de ajuda, mas as janelas próximas estavam fechadas, e o movimento na rua era quase inexistente. Seu olhar voltou-se para Dulce, que já tentava erguer o rapaz. O marido concordou em silêncio, pois sabia que não poderiam deixar aquele homem exposto e indefeso. "Vamos levá-lo até nosso cantinho, pelo menos para ele não ficar aqui no meio da rua. Amanhã, a gente procura ajuda", sugeriu Antônio, apesar de ter a voz ligeiramente trêmula. Dulce, que costumava ter um jeitinho maternal, ajeitou o corpo do rapaz, apoiando sua cabeça no ombro. O casal conduziu o desconhecido até uma área coberta ao lado do prédio abandonado, onde costumavam passar a noite. Ali tinha uma manta velha que usavam para amenizar a sensação de frio, e foi naquele pedaço de chão que acomodaram um homem, envolvido com o cobertor surrado. "Vamos ver se ele tem algum ferimento grave", propôs Dulce, inclinando-se para verificar pulsação e observar se havia cortes ou marcas de violência. "Parece que está tudo no lugar, mas ele não acorda. Talvez seja só exaustão ou hipotermia", ponderou Antônio, coçando a barba grisalha que crescia desordenada. "De qualquer forma, vamos ficar de olho." A noite passou lentamente, e Dulce, sempre alerta, verificava a temperatura do homem, aproximando suas mãos das dele, tentando transmitir um pouco de calor humano. Em dado momento, ela pegou o pouco de água que ainda restava numa garrafa de plástico e um pedaço de pão para umedecer os lábios do jovem. Ainda que fosse muito pouco, era o máximo que poderiam oferecer naquela circunstância. O sol nasceu timidamente, e a claridade invadiu o canto onde Antônio e Dulce repousavam. O rapaz começou a se mexer, abrindo os olhos e piscando várias vezes, desorientado. Então, olhou para os dois idosos que o observavam com atenção. Onde eu estou?" balbuciou ele, com a voz rouca e baixa. "Está conosco. Meu nome é Dulce, e este é meu marido, Antônio", disse ela, com um sorriso amigável. "Te encontramos ontem à noite desmaiado na rua." O homem levou a mão à cabeça e fez uma careta de dor, tentando relembrar o que acontecerá. Sua expressão era de confusão e, ao mesmo tempo, de medo. Ele tentou se levantar, mas Antônio o conteve. "Calma, filho. Você precisa de um tempo para se recuperar. Tem certeza de que está bem?" "Eu não sei", respondeu o rapaz, ainda atordoado. "Minha cabeça está confusa, parece que não consigo lembrar de nada. Nem do meu nome." Dulce e Antônio trocaram olhares preocupados. A ideia de amnésia assustou o casal, mas ambos sabiam que o mais importante, naquele instante, era garantir que o rapaz ficasse seguro. Não havia nenhum documento ou carteira em seus bolsos, o que deixava a situação ainda mais enigmática. "Tudo bem, não se preocupe tanto agora. Vamos por partes", sugeriu Dulce. "Você está machucado? Sente algum ferimento?" O homem balançou a cabeça negativamente, ainda confuso. Sua expressão de angústia era evidente, e o casal percebeu que ele não fazia o menor esforço de mentir. Parecia genuinamente desorientado, incapaz de reconhecer nem mesmo o próprio rosto refletido numa poça d'água que se formava ali perto. "O que eu vou fazer agora?" perguntou ele, quase num sussurro. "Eu não sei quem eu sou." "Você pode ficar conosco até se recuperar", assegurou Dulce, segurando gentilmente a mão dele.
Nós também não temos muito, mas vamos te ajudar. Não pode ficar na rua desse jeito, ainda mais sem memória, completou Antônio, confirmando a fala da esposa. O rapaz assentiu, sem opções melhores. A gratidão que sentia por aquele casal que mal possuía recursos, mas ainda assim o acolhia, começava a tomar forma em seu coração. Precisava de um nome, ao menos provisório, para que pudessem chamá-lo enquanto não descobrisse sua verdadeira identidade. Ele olhou para Dulce, numa espécie de apelo mudo. Podemos pensar em algo simples. Que tal? Miguel? Assim temos como nos referir a você, sugeriu Dulce, inclinando a cabeça levemente. Miguel, pode ser, disse ele, testando o nome nos lábios. Obrigado por tudo. Nesse instante, o som de passos firmes se aproximou, e uma mulher de feições gentis surgiu ao lado de algumas sacolas. Era Ana, uma conhecida do bairro, que costumava levar comida e roupas a quem precisasse. Ao perceber o estranho no espaço que Antônio e Dulce chamavam de encanto deles, ela franziu o senho, mas logo sorriu. Bom dia, dona Dulce, seu Antônio. Quem é ele? Indagou Ana, olhando curiosa para o homem encolhido sob a manta. Dulce explicou brevemente o ocorrido, contando como encontraram Miguel desmaiado na noite anterior. Enquanto falava, Ana mostrava expressões de surpresa e empatia. Ela retirou de uma das sacolas algumas barras de cereal, um suco em caixinha e pães, entregando tudo ao casal. Toma, pode comer, disse Ana, dirigindo-se a Miguel. Vai te fazer bem, você parece fraco. Miguel aceitou a oferta com gratidão, sentindo o estômago dar voltas de fome e alívio. O cheiro do pão, mesmo simples, era reconfortante. Seu rosto demonstrava a mistura de sentimentos que passava a experimentar, a estranheza de estar cercado por desconhecidos, a vergonha de precisar de caridade, ao mesmo tempo, a alegria por não estar sozinho na rua. Ana se ajoelhou ao lado de Dulce e perguntou: Vocês pensaram em levá-lo a um posto de saúde para verificar porque ele não se lembra de nada? Ainda não conseguimos. Foi tudo muito rápido, e não tínhamos para onde ir durante a madrugada, respondeu Dulce, com um suspiro. Mas vamos tentar isso agora de manhã, ou mais tarde, se o Miguel tiver forças para caminhar. Antônio, que até então analisava a rua movimentada pelo nascer do sol, interveio. Acho bom irmos logo, antes que a confusão do dia comece. Vem, Miguel, vamos procurar um lugar onde possam te examinar. Miguel assentiu, ainda se acostumando com aquele nome provisório, e com um leve esforço, levantou-se, amparado por Antônio. As pernas estavam bambas, mas a presença de Dulce e Ana oferecendo apoio lhe transmitia certa segurança. Antes de partirem, Antônio recolheu seus poucos pertences e colocou tudo em uma sacola plástica, temendo que algum transeunte menos escrupuloso pudesse roubá-los enquanto estivessem fora. O casal já fora vítima de pequenos furtos, e não podiam se dar ao luxo de perder nada do que tinham. O pequeno grupo se pôs a caminhar pelas calçadas, desviando de latas de lixo e de carros estacionados irregularmente. Ao longo do trajeto, Miguel sentiu na pele o olhar das pessoas, algumas intrigadas com aquela cena peculiar, 3 idosos, notoriamente em situação de pobreza, acompanhando um homem jovem de aspecto confuso. Outras simplesmente ignoravam, seguindo sua rotina apressada. Depois de alguns quarteirões, perceberam que o posto de saúde da região estava lotado de pessoas aguardando atendimento. Havia crianças chorando, mães cansadas, idosos com expressões sofridas. Dulce se prontificou a enfrentar a fila para falar com uma enfermeira, mas foi informada de que não havia médico disponível para avaliações complexas naquele dia. Diante disso, o grupo se entreolhou, sentindo a frustração pesar. E agora, o que fazemos? Perguntou Miguel, numa voz embargada. Eu não quero ser um peso para ninguém. Dulce tocou o ombro dele com delicadeza. Você não é um peso. Vamos encontrar outro lugar para te ajudar, ou esperar até amanhã para ver se algum médico aparece por aqui. Mas não vamos perder o pouco que ainda temos hoje esperando nessa fila, argumentou Antônio, olhando para o ambiente lotado. É melhor a gente tentar voltar, arrumar algo para comer de maneira decente e ver se consegue outro lugar. Ana, que acompanhará tudo em silêncio até aquele momento, levantou a mão timidamente. Conheço uma freira que ajuda muito as pessoas em situação de rua. Ela poderia ter contato de clínicas comunitárias. Vamos lá hoje à tarde, ela talvez indique um médico que atenda sem cobrar muito.
Miguel, movido pela esperança de recuperar a memória, concordou. Seu olhar era de gratidão por todos que se dispunham a ajudá-lo sem pedir nada em troca. Ele ainda não entendia como um casal tão simples, sem condições financeiras, fazia tanto esforço para garantir seu bem-estar. Ao mesmo tempo, algo nele dizia que precisava retribuir aquele cuidado de alguma forma. Quando voltaram ao prédio abandonado, Dulce e Antônio mostraram a Miguel como era a rotina deles. Explicaram que de manhã cedo costumavam recolher material reciclável para vender, ou faziam pequenos bicos em comércios locais em troca de comida. Contaram também que muitas vezes contavam com a boa vontade de Ana, que trazia mantimentos e roupas usadas. Tudo era feito para sobreviver no dia a dia sem perder a esperança de que, em algum momento, conseguiriam um teto definitivo. Eu não sabia que a vida nas ruas poderia ser tão dura, mas vocês parecem tão fortes, comentou Miguel, enquanto observava o sorriso persistente de Dulce. Ela sorriu, embora seus olhos denunciassem cansaço. A gente se apoia no amor, meu filho. É o que faz a vida valer a pena. Antônio, entretanto, mantinha um semblante mais sério. Ele percebeu um vulto do outro lado da rua, um homem de postura rígida que lançava olhares desconfiados na direção deles. Fingindo desviar a atenção, Antônio colocou-se em frente a Dulce e Miguel, como se quisesse protegê-los. Ele está olhando pra gente, murmurou Antônio, sem tirar os olhos do homem. Quem é? Questionou Dulce, preocupada. Não faço ideia, continuou o marido, estreitando os olhos. Mas parece que nos viu desde ontem. De fato, Marcelo, que embora ainda não se apresentasse, mantinha certa distância, mas seus olhos fixos em Miguel demonstravam interesse e desprezo ao mesmo tempo. Quando percebeu que Antônio o encarava, ele se afastou lentamente, virando a esquina. A sensação de estranhamento foi inevitável, mas como não havia qualquer confronto imediato, o casal resolveu não criar alarde. Talvez seja apenas um curioso, ponderou Dulce, tentando tranquilizar Miguel, que parecia notar a inquietação deles. Ele meneou a cabeça, confuso, mas preferiu não prolongar o assunto. Sentia um leve calafrio ao lembrar-se daqueles olhos penetrantes, como se o homem pudesse enxergar algo que nem ele próprio sabia. Era uma impressão estranha, e que infelizmente não afastava suas dúvidas sobre o passado. Precisamos arrumar trabalho para você, se quiser nos ajudar em alguma coisa até se recuperar, disse Antônio, mudando de assunto. Existem alguns serviços de pedreiro, de carga e descarga, essas coisas que pagam por dia. Eu faria qualquer coisa para retribuir, respondeu Miguel, consciente de que precisava começar de algum ponto. No final da tarde, Ana voltou para avisar que conversara com a freira mencionada e que haveria um médico voluntário disponível na semana seguinte. Até lá, sugeriu que Miguel tentasse repousar, alimentando-se melhor para ganhar forças. Antônio e Dulce celebraram essa notícia com um ânimo novo, pois teriam tempo para ajudá-lo a se acostumar com a rotina do bairro e, quem sabe, recuperar memórias esparsas em meio às atividades diárias. Durante o jantar improvisado, composto por pão, sopa enlatada que Ana conseguirá e uma fruta pequena para cada um, a conversa fluiu mais leve. Miguel, por mais que não se lembrasse de suas origens, contava histórias hipotéticas sobre o que ele poderia ter sido, talvez um músico, um viajante ou até mesmo um estudante. Dulce ouvia tudo com atenção, vez ou outra soltando um que Deus o ouça ou quem sabe, né? Antônio, mais calado, ponderava se aquela curiosa coincidência de encontrar um jovem inconsciente no meio da noite poderia ter um propósito maior. Quando a noite caiu mais uma vez, todos se prepararam para descansar no canto de sempre. Dulce, sem conseguir adormecer de imediato, passou a observar o rosto sereno de Miguel ao sono. Ela se perguntava como seria a família dele, se estariam preocupados, buscando-o por toda parte. A vida na rua lhe ensinara muitas lições, mas ver a juventude daquele homem roubada pela perda de memória a deixava aflita. Sentia uma vontade quase maternal de protegê-lo dos perigos e injustiças do mundo. Antônio, você acha que ele vai lembrar de tudo de repente? Sussurrou ela, virando-se para o marido, que ajeitava um cobertor ralo sobre as pernas. Não sei, Dulce. Talvez sim, talvez não. Mas a gente tá fazendo o que pode. E aquele homem que nos encarava mais cedo? Insistiu ela, preocupada. Temo que ele possa ser algum conhecido do Miguel, mas com más intenções. Antônio levantou os olhos para o teto improvisado.
A lua cheia iluminava a parte do local, revelando cantos úmidos, baratas dispersas e o semblante tenso do idoso. Vou ficar de olho. Se ele aparecer de novo, tento descobrir o que quer. Dulce assentiu, fechando os olhos e pedindo silenciosamente, em suas preces, que nada de ruim acontecesse ao jovem que tanto necessitava de amparo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol despontar completamente, Antônio acordou Miguel para ajudá-lo num pequeno trabalho de descarregar caixas num armazém próximo. Era um bico temporário, mas suficiente para conseguirem algum dinheiro e comida extra. Caminharam pelas ruas ainda vazias, acompanhados pelo silêncio gelado. Ao chegarem, foram recebidos por um homem de meia-idade que parecia estar de mau humor, reclamando de tudo. Antônio, acostumado a lidar com gente rude, apenas balançou a cabeça em concordância e começou a trabalhar. Miguel, ainda se adaptando, tentava acompanhar o ritmo. Erguia caixas, empilhava e ouvia as instruções sem reclamar. Apesar das dores que sentia nos músculos, não queria decepcionar o casal que tanto confiara nele. Depois de horas nesse serviço, receberam alguns trocados. Antônio comprou pão, leite e um pouco de arroz. Miguel ficou feliz em ver a satisfação do idoso, que, apesar de cansado, exibia um leve sorriso. Obrigado pela chance de trabalhar ao seu lado, disse Miguel, limpando o suor da testa. Eu me sinto melhor assim. Você está indo bem, filho. Não se preocupe. A gente vai dar um jeito de contornar qualquer dificuldade, respondeu Antônio, entregando uma sacola com alimentos para Dulce. Enquanto voltavam, avistaram de longe a figura de Ana, que acenava na calçada em frente ao prédio abandonado. Ela carregava uma expressão de preocupação, pois segurava uma carta que aparentemente alguém deixará com ela. Quando Miguel e Antônio se aproximaram, Ana explicou. Um homem estranho me entregou isto. Disse que era para vocês. Antônio pegou a carta, mas antes de abrir, fitou Miguel com inquietação. Aquela sensação incômoda do dia anterior retornava, a lembrança daquele sujeito que os encarava. Dulce se aproximou e, com as mãos tremendo, rasgou o envelope. Lá dentro havia uma única folha com letras garrafais: cuidem bem do seu novo amigo enquanto podem. O silêncio se abateu sobre o trio. Miguel, por não ter memórias, não conseguia associar aquela ameaça a qualquer pessoa de seu passado, mas um temor se apossou de seu peito. Sentiu como se a pequena reixa de segurança que cultivava estivesse em risco. Dulce, assustada, olhou para Antônio. Antônio, o que isso quer dizer? Não faço ideia, mas não parece coisa boa. Não quero te alarmar, Dulce, mas talvez o homem que vimos ontem seja o autor dessa mensagem. Ana, tentando manter a calma, sugeriu que eles fossem à delegacia, porém o casal sabia que, sem provas mais concretas, a polícia pouco poderia fazer. Além disso, a falta de moradia e de documentação fazia com que muitos agentes não levassem a sério as queixas de quem vivia nas ruas. Vamos manter os olhos abertos e não vamos nos separar. Assim, se esse homem aparecer, conversamos e tentamos entender o que deseja, propôs Antônio, com a voz firme, tentando tranquilizar Dulce e Miguel. Apesar da tensão causada pela carta, o resto do dia correu sem grandes incidentes. Miguel ajudou Dulce a lavar algumas peças de roupa e a se organizar, enquanto ela e Antônio pensavam em estratégias para deixá-lo em segurança. No fundo, todos sentiam que algo maior estava em jogo, mas não conseguiam imaginar o que. Quando a noite chegou, Miguel relembrou os flashes de memória ausente e sentiu um aperto no coração. Por que alguém estaria interessado em mim? Perguntou-se, deitado no pedaço de papelão ao lado do casal. Dulce tentou animá-lo com histórias sobre épocas melhores que viveram quando ainda tinham casa, antes de uma crise financeira e problemas de saúde acabarem por colocá-los na rua. Não se culpe por não lembrar, meu filho, disse Dulce, acariciando os cabelos de Miguel. Às vezes, a vida dá voltas e a gente fica sem chão, mas se mantivermos a fé e a esperança, tudo melhora. Ele sentiu lágrimas se formarem no canto dos olhos, pois, mesmo sem memória, podia reconhecer algo inestimável, a bondade que, apesar de toda a carência, o casal demonstrava. Antônio se aproximou, tentando garantir que nada o surpreenderia naquela noite. Seu olhar, porém, não parava de vaguear pela rua escura, temendo que o desconhecido aparecesse novamente. Vamos descansar, sugeriu Antônio, por fim. Amanhã, temos outro dia de luta.
As luzes dos postes iluminavam a calçada, projetando sombras alongadas no chão. No silêncio quebrado apenas pelo som distante de carros, o trio compartilhou a mesma sensação: ali estava começando algo muito maior do que poderiam imaginar. O encontro casual na rua, a carta enigmática e a ausência de memória em Miguel eram apenas fragmentos de um mistério que se desenrolaria com o passar dos dias. Dulce e Antônio se preparavam, em seus corações, para proteger aquele jovem indefeso de qualquer ameaça. Miguel, por sua vez, tentava se agarrar às poucas certezas que tinha: o carinho dos idosos, a solidariedade de Ana e a estranha convicção de que ele não deveria desistir de descobrir a própria identidade. Com a lua alta no céu, fechavam-se os olhos para repousar, mas a mente de cada um continuava desperta, ansiosa por respostas. Apesar do desconforto do chão duro e do frio que insistia em penetrar suas roupas, a presença uns dos outros e o fio de esperança que os unia eram suficientes para suportar a escuridão. E assim, quase imperceptivelmente, aquele laço improvável entre o jovem sem memória e o casal de idosos mendigos se fortalecia, plantando sementes de solidariedade e amor que ainda germinariam, mesmo em meio às sombras que insistiam em rondar suas vidas. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram as paredes encardidas do prédio abandonado, Dulce despertou com o som de sirenes distantes. Ela piscou algumas vezes, tentando afastar o peso do cansaço acumulado, e notou que Miguel ainda dormia, abraçado a um velho cobertor. Antônio estava sentado próximo à entrada, olhando a rua sem dizer nada. O ar frio parecia carregar o mesmo presságio de perigo que havia pairado na noite anterior, desde que receberam aquela carta ameaçadora. Dulce se levantou e foi até o marido, pousando uma mão carinhosa em seu ombro. Ele a encarou em silêncio, mas seu olhar transmitia preocupação. Ambos sabiam que alguém misterioso estava de olho em Miguel, mas continuavam sem pistas sobre a razão exata disso. A única coisa que podiam fazer era tentar proteger o jovem até que tivessem mais informações. "Dormiu um pouco, Antônio?" perguntou Dulce, com voz baixa para não acordar Miguel. "Quase nada. Fiquei pensando nesse sujeito que nos deixou a carta. Não saía da minha cabeça que ele pode querer fazer algum mal. Eu entendo, meu bem. Mas temos que manter a calma e seguir em frente. Miguel precisa de nós, e não sabemos quem está atrás dele." Antônio suspirou e passou a mão pelos cabelos ralos. Embora tivesse o coração cheio de receios, decidiu não demonstrar isso para Miguel, que já havia sofrido bastante pela perda de memória e pela angústia de não saber quem era. O rapaz, por sua vez, começou a se mexer e a abrir lentamente os olhos, percebendo o casal em um murmúrio preocupado. "Bom dia", disse Miguel, sentando-se e esfregando a nuca dolorida. "Houve algum problema? Vocês parecem tensos." Dulce trocou um olhar breve com Antônio, mas logo se aproximou de Miguel, exibindo um sorriso reconfortante. "Está tudo bem, filho. Só comentávamos a respeito da carta de ontem. Mas não vamos deixar isso estragar nosso dia. Você se sente disposto a trabalhar de novo hoje? Podemos ver se o armazém precisa de mais ajuda." Miguel se levantou, ainda um pouco enrijecido pelas horas dormidas sobre o chão duro. Pensava na carta e na estranheza de alguém parecer conhecê-lo, mas não ter se revelado. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as incertezas, e aceitou a sugestão de Dulce. Precisava ganhar algum dinheiro para contribuir com o sustento do trio e comprar mantimentos. Os três se prepararam. Dulce guardou o cobertor e os poucos pertences na sacola costumeira. Antônio verificou se o pequeno fogareiro estava apagado e Miguel fez uma rápida higiene, usando um pouco de água que Ana deixara na noite anterior. Poucos minutos depois, já estavam caminhando pelas ruas movimentadas, desviando de automóveis e pessoas que se apressavam para começar mais um dia de trabalho. No armazém, encontraram o mesmo encarregado de antes, que, por sorte, estava de melhor humor naquela manhã. Ao vê-los, acenou e gritou para que se aproximassem. "Bom dia! Vocês chegaram na hora certa. Hoje tem mais mercadoria para descarregar. Se o rapaz aqui topar, pode começar agora mesmo." Miguel assentiu com firmeza, e Antônio pediu permissão para circular pelo local e ver se não havia outra atividade que pudesse realizar também, pois queria aumentar a renda do dia. Assim, enquanto Miguel erguia caixas pesadas e as organizava em pilhas, Antônio assumia a tarefa de varrer e limpar os corredores. Dulce foi até o mercado próximo, na esperança de conseguir frutas e legumes que estivessem prestes a vencer, muitas vezes doados a pessoas carentes.
O tempo passou depressa, e Miguel, por mais que sentisse o esforço no corpo, experimentava uma sensação de utilidade. Agradecia internamente pela confiança que o casal depositava nele, mesmo sem saber nada sobre seu passado. Concentrado em ajeitar as caixas na ordem exata, quase não reparou quando um carro preto, com vidros escuros, parou do outro lado da rua. Discretamente, alguém observava cada movimento do rapaz. Lá dentro, Marcelo mantinha as mãos firmes no volante, irritado. Observava Miguel descarregar materiais, conversando com Antônio e mantendo um semblante de gratidão, como se já estivesse acomodado em uma nova vida. Contudo, Marcelo sabia que Miguel pertencia a um mundo bem diferente daquele, e que aquela herança milionária não seria entregue tão facilmente, caso o rapaz recuperasse a memória. Incomodava-se com o fato de que Miguel parecia se adaptar bem e fazer laços de amizade, pois esse apoio poderia torná-lo mais difícil de manipular ou eliminar. Recuando na vontade de se aproximar e se expor, Marcelo decidiu apenas vigiar por mais alguns minutos e, em seguida, arrancou com o carro. Antônio notou o ruído, voltando-se a tempo de ver o veículo se distanciando rapidamente. Mesmo sem conseguir enxergar o rosto do motorista, sentiu um calafrio ao associar aquilo ao vulto que vira antes. No fim da manhã, Miguel e Antônio receberam um pagamento que, apesar de modesto, supriria parte das necessidades do dia. Reuniram-se a Dulce em uma pequena pracinha próxima, onde havia alguns bancos à sombra de árvores altas. Ela trazia consigo uma bolsa recheada de alimentos que conseguiu no mercado. Consegui leite, pão de ontem, umas frutas que estavam passando do ponto e até queijo, anunciou Dulce, orgulhosa. Vai dar para a gente comer bem por hoje. Excelente, Dulce! Exclamou Antônio, abrindo um sorriso raro. A gente também se deu bem lá no armazém, trouxemos um dinheirinho. Enquanto os três repartiam a comida, Miguel tentava abafar as dores nos ombros e nas costas. Mesmo cansado, estava contente em sentir uma rotina minimamente estável, algo que o fazia esquecer, por instantes, a falta de memória. No entanto, sabia que não poderia simplesmente ignorar a carta recebida. Precisava descobrir quem era o autor da ameaça e se isso tinha a ver com seu passado. Passado pouco tempo, Ana apareceu, trazendo algumas peças de roupa. Quando viu Miguel carregando caixas para Antônio, percebeu que ele estava suando em bicas. Resolveu estender uma camisa limpa, com um sorriso caloroso. Toma, é do meu irmão. Ele não usa mais, mas está em bom estado. Miguel pegou a camisa e agradeceu, olhando com ternura para Ana, que corava levemente ao encontrar seu olhar. Havia uma espontaneidade entre os dois que começava a florescer em forma de afeição. Ele sentia o coração acelerar ao vê-la preocupada com ele. Talvez estivesse nascendo ali um sentimento novo, ainda que tímido, ofuscado pelas incertezas que o cercavam. Mais tarde, o grupo se separou para resolver diferentes assuntos. Miguel decidiu aproveitar a tarde para procurar outros serviços de pedreiro em um canteiro de obras próximo ao centro. Caminhando pelas ruas, notou a disparidade que marcava aquela região: prédios de luxo lado a lado com construções precárias, pessoas apressadas e outras sem destino definido. Ao chegar ao endereço indicado por um conhecido, encontrou alguns funcionários que pareciam sobrecarregados. O encarregado está ali, disse um dos homens, indicando um senhor de capacete amarelo e expressão austera. Miguel se aproximou, explicou que não tinha documentos nem referências, mas que estava disposto a trabalhar no que fosse preciso. O encarregado, Sr. Gilberto, franziu o senho, porém, diante da falta de mão de obra, aceitou testar o rapaz, dando-lhe tarefas imediatas de carregar sacos de cimento e organizar tijolos. Miguel acatou tudo sem reclamar, determinado a provar seu valor. O trabalho seguiu de forma intensa até o fim da tarde, e, ao sair, Miguel recebeu um pagamento em dinheiro vivo, agradecendo a oportunidade. Com o sol já baixo no horizonte, decidiu voltar ao prédio abandonado para reencontrar Dulce e Antônio. No caminho, sentiu o impulso de comprar algo para eles, alguma coisa que trouxesse um conforto especial depois de um dia cansativo. Passou em uma vendinha e viu um doce simples, parecido com pé de moleque, que custava pouco. Comprou algumas unidades e seguiu caminho, ansioso para surpreendê-los com aquele agrado. Quando chegou, encontrou Dulce e Antônio sentados no mesmo canto onde passavam a noite. Eles conversavam com Ana, que segurava no colo uma caixa de doações. Ao perceber a aproximação, Dulce acenou e sorriu. Como foi no canteiro de obras, Miguel? Ele se aproximou, contente.
Consegui trabalho lá, dona Dulce. Pouco dinheiro, mas foi honesto. E olha o que eu trouxe, um doce para vocês. Dulce abriu um enorme sorriso, recebendo o presente com alegria. Antônio meneou a cabeça em aprovação, e Ana, que jamais vira Miguel tão animado, sentiu um calor no peito. Ela se levantou para se despedir, pois ainda precisava resolver outras pendências, mas antes de partir, lançou a Miguel um olhar cheio de ternura. Quando a noite avançou e todos se recolheram, Miguel se sentiu exausto. O corpo doía intensamente, mas o espírito estava mais leve. Adormeceu pensando em Ana, no jeito que ela sorria, no fato de ela se importar tanto. Talvez estivesse encontrando naquele vínculo a força para enfrentar o desconhecido. No dia seguinte, ele retornou ao canteiro de obras, desta vez com mais energia e determinação. Não passará pela sua cabeça que esse trabalho duro mudaria o rumo de sua história de maneira drástica. Enquanto carregava tijolos e ensacava entulho, notou que alguns pedestres paravam do outro lado da rua, observando o serviço. Entre esses curiosos, havia uma senhora muito elegante, vestindo roupas finas e segurando uma bolsa de couro refinado. Miguel não deu muita atenção, apenas registrou que ela não combinava com aquela região movimentada e barulhenta. O olhar da senhora, contudo, fixou-se em Miguel. Seus olhos refletiam uma mistura de espanto e emoção. Ela parecia reconhecer nele algo que os demais ignoravam. Alguns minutos depois, a mulher atravessou a rua com decisão, aproximando-se do encarregado. "Com licença, eu poderia falar com aquele rapaz?" Perguntou, com a voz firme, mas delicada. "Qual deles?" retrucou o senhor Gilberto. "O que está colocando os tijolos no carrinho agora?" O encarregado, intrigado, chamou Miguel, que largou o serviço e veio, desconfiado, até a calçada. A senhora aproximou-se ainda mais, mirando-o de perto, como se quisesse tocar seu rosto para confirmar alguma suspeita. "Meu Deus, não pode ser", murmurou, sentindo as pernas quase fraquejarem. Miguel franziu o senho. Jamais vira aquela mulher antes, mas ela aparentava conhecê-lo. Havia algo de maternal em seu semblante, uma ternura misturada com um choque genuíno. Então, ela apoiou uma das mãos no braço dele e perguntou: "Você, qual é o seu nome?" "Meu nome?" repetiu Miguel, engolindo em seco. Me chamam de Miguel agora, mas eu não sei meu verdadeiro nome." Ao ouvir aquilo, a mulher levou as mãos à boca, emocionada. Seus olhos úmidos deixavam transparecer a dimensão dos sentimentos que a envolviam. Ela olhou ao redor, ciente de que todos os operários observavam a cena, e decidiu falar mais baixo. "Você é meu filho, eu tenho certeza. Meu nome é Helena. Procuro por você há meses." Os colegas de trabalho de Miguel pararam e começaram a cochichar, sem acreditar que aquele pedreiro supostamente seria filho de uma senhora tão distinta. O próprio Miguel sentiu o coração disparar, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. "Desculpe, mas eu não me lembro de nada. Perdi minha memória." "Você tem certeza de que sou eu?" Dona Helena assentiu, ainda abalada. "Seu nome é Rafael, não Miguel. Você desapareceu da nossa cidade sem deixar rastro. Contratei detetives, procurei em hospitais, delegacias, mas ninguém sabia do seu paradeiro. Eu nunca perdi as esperanças." Miguel, ou Rafael, recuou 2 passos, tonto com a revelação. As mãos tremiam, e uma pontada de dor atravessou sua cabeça, como se fragmentos de lembranças tentassem emergir ao mesmo tempo. Ainda assim, ele não conseguia se recordar de nada concreto. Precisava, no mínimo, verificar se a história daquela mulher fazia sentido. Senhor Gilberto, sem querer alimentar a curiosidade alheia, pediu que os demais funcionários voltassem ao trabalho. Então, Helena puxou Miguel para o canto, explicando que ele era seu único filho e herdeiro de uma fortuna considerável. Contou que o marido falecera havia alguns anos, deixando uma grande empresa familiar. Ele sempre fora muito próximo de Rafael, preparando-o para assumir os negócios. Porém, certo dia, após uma discussão misteriosa com o primo Marcelo, Rafael havia sumido, sem qualquer pista ou despedida. Ao ouvir o nome Marcelo, Miguel sentiu novamente aquele calafrio, a mesma tensão que o invadia quando encontrava aquele homem sinistro que vinha observando. Parecia que todas as peças se encaixavam, ainda que ele não conseguisse reaver as lembranças.
Helena segurou suas mãos, implorando que ele acompanhasse. Filho, eu posso te ajudar a lembrar. Tenho fotos, documentos. Podemos fazer exames. Você não precisa mais passar por isso. Eu quero levá-lo para casa comigo. Miguel ficou inquieto, lembrando de Dulce e Antônio, das condições precárias em que viviam e de todo o cuidado que lhe ofereceram. Aquela proposta parecia tentadora, mas ele não poderia simplesmente sumir outra vez, deixando-os no escuro. Dona Helena, eu agradeço, mas não posso partir sem falar com as pessoas que me acolheram. Foram eles que me salvaram quando eu estava desmaiado na rua. E se eu realmente for seu filho, quero que saiba que devo tudo a Antônio e Dulce. Eles quase não têm recursos, mas me trataram como família. Helena, comovida, secou uma lágrima que escorria pelo canto do olho. Ela nunca imaginara que seu filho teria sido cuidado por um casal de idosos em situação de rua, mas saber que ele não se esquecera de quem lhe estendeu a mão em um momento de necessidade confirmava que o caráter generoso de Rafael continuava presente, mesmo sem memória. É claro que eu entendo. Vou te levar até eles e agradecê-los pessoalmente. Por favor, me permita retribuir tudo o que fizeram por você. Miguel assentiu, ainda atordoado pelas revelações. Despediu-se do encarregado, que disse que ele poderia voltar ao trabalho a qualquer momento, mas, pela expressão de espanto no rosto do supervisor, estava claro que não conseguia imaginar a volta do rapaz depois de descobrir ser herdeiro de uma fortuna. Minutos depois, Helena chamou um motorista particular, que estacionou um sedã de luxo em frente ao canteiro de obras. Miguel entrou no carro, meio sem jeito, sentindo-se deslocado naquele ambiente confortável. Durante o trajeto, Helena contava histórias de infância, tentando ativar a memória dele. Falava de brincadeiras no jardim, de viagens em família e do quanto ele sempre fora teimoso e carinhoso. Miguel ouvia em silêncio, afetado por imagens fugidias que vinham à mente, mas ainda sem conseguir ligá-las de forma clara. Quando chegaram ao prédio abandonado, Helena observou com espanto a degradação do local, sem acreditar que seu filho tivesse sobrevivido ali. Encontraram Dulce e Antônio no canto habitualmente usado para descansar. Ao ver o carro caro estacionar, os dois se levantaram de sobressalto, preocupados. Miguel desceu do veículo e foi ao encontro deles, acompanhado da senhora desconhecida. Dona Dulce, seu Antônio, está a Helena. Ela, Miguel hesitou, ainda sem se acostumar com a ideia. Ela diz ser minha mãe. Helena, visivelmente emocionada, aproximou-se de Dulce e Antônio, estendendo as duas mãos. Muito obrigada por terem cuidado do meu filho. Sou grata além das palavras. Dulce, surpresa, segurou as mãos de Helena e pôde sentir ali uma sinceridade que a tranquilizou. Antônio, por outro lado, continuava com uma expressão de espanto. Então ele tem família? Deus seja louvado! Exclamou Dulce, sentindo os olhos lacrimejarem. Eu sempre pedi para que o Miguel tivesse alguém procurando por ele. Helena tocou o rosto de Miguel, insistindo em chamá-lo de Rafael. O rapaz balançou a cabeça, ainda tentando conciliar essas duas identidades. Não sabia se sentia aliviado ou confuso. Eu preciso entender melhor toda essa história, confessou ele, com a voz trêmula. Mas não quero abandoná-los. Eles foram minha família quando eu mais precisei. Não vou deixar isso acontecer, garantiu Helena, com firmeza. Vocês todos vão comigo. Não posso permitir que continuem nesta situação difícil. Por favor, quero que fiquem em minha casa até resolvermos tudo. Dulce e Antônio trocaram olhares de incredulidade. Jamais haviam entrado num automóvel de luxo, muito menos imaginavam pisar numa mansão ou algo do tipo. Contudo, diante do pedido insistente de Helena e da alegria de ver Miguel prestes a descobrir a verdade, aceitaram a proposta. Arrumaram seus pertences e embarcaram no carro, acomodando-se com certa timidez nos bancos traseiros. Durante o trajeto, Miguel tentava organizar a confusão de pensamentos que fervilhavam em sua cabeça. Dulce e Antônio olhavam a cidade pelas janelas, boquiabertos com o luxo de alguns bairros, grandes avenidas e jardins bem cuidados, distantes da precariedade onde viviam. Helena explicava que sua casa ficava num condomínio de alto padrão, com segurança na portaria e ruas arborizadas. Ao chegarem, passaram por um enorme portão de ferro que se abriu ao sinal do motorista.
A mansão surgia imponente, com uma fachada clara, um jardim cheio de roseiras, uma fonte central e empregados para receber os visitantes. Dulce segurou com força a mão de Antônio, ambos nervosos por estarem pisando num lugar tão opulento. Miguel, igualmente surpreso, mal conseguia falar. Subiam a escadaria de mármore, rodeados por colunas brancas, e eram recepcionados por um mordomo que os cumprimentava respeitosamente. Se sintam à vontade. Já pedi que preparem quartos para todos vocês, avisou Helena, virando-se para Dulce e Antônio com um sorriso acolhedor. Vou cuidar para que tenham tudo de que precisam. Miguel olhou para as paredes, observando fotografias emolduradas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao ver uma imagem dele próprio, abraçado a Helena e a um homem que deveria ser seu pai. Havia uma legenda discreta no porta-retratos, indicando data de alguns anos atrás. Seu rosto na foto parecia radiante, e agora ele mal reconhecia quem fora outrora. Vem, filho, chamou Helena, acompanhando-o até a biblioteca. Ali, abriu um álbum de família repleto de fotografias. Reconhece alguma coisa? Ele folheou as páginas, vendo imagens de aniversários, viagens, eventos sociais. Tudo parecia tão distante, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele reagia, como se pequenas fagulhas de lembrança lhe queimassem a mente. Dulce e Antônio, que estavam ao lado, observavam atonitos aquele mundo completamente diferente. Enquanto isso, Marcelo, que também morava na mesma cidade, soube quase que imediatamente da presença de Helena com Rafael. A notícia se espalhou entre conhecidos e funcionários da empresa. Tomado pela raiva, entendeu que seu plano havia fracassado. Rafael estava de volta, mesmo que não recordasse quem era. Precisaria tomar uma atitude drástica antes que o primo recuperasse totalmente a memória e retomasse o controle da fortuna. No luxuoso jardim, Helena conversou com Dulce e Antônio, oferecendo o que fosse necessário para seu conforto. Eles, embora emocionados, sentiam-se deslocados naquele ambiente. Dulce perguntou se seria possível entrar em contato com Ana, para avisá-la de que estavam bem. Helena prontamente disponibilizou o telefone, e Dulce deixou uma mensagem com endereço e explicações gerais, pois acreditava que Ana ficaria preocupada com o sumiço repentino deles. Mais tarde, Helena providenciou roupas limpas para todos e pediu que preparassem um jantar especial. Miguel, ainda absorto em reflexões, permaneceu sentado no imenso sofá da sala. Antônio, aproximando-se, lhe pôs a mão no ombro. Estou muito feliz por você, filho. Encontrar sua mãe é uma bênção. Mas sinto que está inquieto. Estou, sim, admitiu Miguel. Não me lembro dela, de nada do que vivi aqui. E tenho medo de que essa situação nos afaste. Vocês me ajudaram tanto e não quero que a riqueza mude o que sinto por vocês. Que nada, rapaz, retrucou Antônio, abrindo um sorriso sincero. Nosso laço não depende de dinheiro. O que nos une é o afeto. Dulce, que chegava com Helena naquele instante, assentiu, confirmando as palavras de Antônio. Helena, por sua vez, declarou que nunca deixaria de apoiar quem cuidou do filho dela. Com um gesto de carinho, segurou as mãos de todos ali, sentindo que havia algo de sagrado naquela união improvável. Assim, naquela mesma noite, enquanto se reuniam à mesa farta, Miguel, Dulce e Antônio mal conseguiam acreditar em como a vida deles havia mudado de repente. Porém, no lado de fora, as sombras do jardim pareciam esconder alguém que vigiava com atenção. Os olhos injetados de Marcelo brilhavam de rancor ao contemplar, de longe, a cena familiar. Ele apertou os punhos, tomado por inveja, odiando ver Rafael, ou Miguel, como se intitulava, revivendo a harmonia doméstica ao lado de Helena. Decidiu que, no momento certo, faria sua jogada final para evitar que o primo retomasse o controle de tudo. O jantar transcorreu com conversas corteses. Helena contava sobre os tempos áureos que passará com o falecido esposo, enquanto Dulce e Antônio comentavam curiosidades sobre a vida nas ruas. Miguel permanecia mais calado, absorvendo informações e tentando decifrar as lacunas de seu passado. Em dado instante, Helena foi buscar uma caixa que continha objetos pessoais de Rafael, um relógio de pulso antigo, algumas cartas de amigos e um caderno de anotações. Talvez mexer nessas lembranças ative algo na sua memória, disse ela, entregando o caderno a Miguel. Ele folheou as páginas, encontrando rabiscos, esquemas de negócios e lembretes. Embora reconhecesse sua própria caligrafia, era como se estivesse lendo o diário de outra pessoa.
De repente, seu olhar pousou num desenho tosco, mas visivelmente importante, uma pequena árvore genealógica com seus parentes mais próximos. Lá estava o nome a Marcelo, e ao lado, anotações que pareciam alertas. Helena, quem é Marcelo? Perguntou Miguel, levantando os olhos para a mãe. Ele é meu primo. Aqui tem algo, comam cuidado com Marcelo. Helena corou de leve, desviando o olhar. Sim, é seu primo por parte de pai. Mas vocês nunca se deram muito bem. Ele sempre teve inveja de você, pelas responsabilidades e pelo fato de meu marido planejar te entregar a presidência da empresa. Ele pode ter alguma coisa a ver com meu desaparecimento? Insistiu Miguel, sentindo um desconforto cada vez maior. Helena hesitou, pois não tinha provas concretas. Mas sua intuição materna sempre apontara que Marcelo poderia ser responsável por algo grave. Eu não posso acusá-lo sem evidências, mas confesso que sempre o considerei o maior interessado na sua saída de cena. Ainda assim, não vou descansar até descobrir a verdade. Dulce e Antônio trocaram olhares preocupados. Se aquele sujeito era realmente o homem que rondava Miguel e enviava cartas intimidatórias, tinham todos os motivos para temer. Entendiam, porém, que nessa nova etapa estariam mais protegidos no lar de Helena, pois ela demonstrava ter recursos para garantir a segurança de todos. Quando a noite findou, Helena convidou Dulce e Antônio para se acomodarem em um quarto de hóspedes, enquanto Miguel ficou em seu antigo quarto, repleto de móveis e objetos que ele não se lembrava de ter escolhido. Ao fechar a porta, sentiu o coração acelerar. Percorreu com o olhar cada detalhe, contemplando fotos em porta-retratos, livros na estante, um violão encostado em um canto. Correu os dedos pelas cordas, sem perceber se sabia tocar, mas teve a impressão de que aquilo já fora parte dele. Deitou-se na cama macia, diferente do chão duro do prédio abandonado. Entretanto, o sono não veio de imediato. A cabeça doía com tantas informações novas, a suposta herança, o olhar triste de Helena, a carta ameaçadora, a lembrança vaga de Marcelo. E havia também a saudade do olhar gentil de Ana, que ficará para trás. Pensou em como contar a ela sobre tudo o que estava acontecendo e se, com a nova condição social, seu vínculo com Ana mudaria. Virou-se de um lado para o outro, sentindo o turbilhão de pensamentos adiar qualquer chance de repouso. Por fim, pegou o caderno novamente, tentando decifrar suas próprias anotações. Em meio a datas de compromissos e expressões de negócios, encontrou um rabisco que soava como uma advertência: algo estranho aconteceu naquela noite. Não devo contar a ninguém até ter certeza. Ao ler essas palavras, um calafrio percorreu seu corpo, e Miguel se perguntou se aquela noite teria sido a do seu desaparecimento. Adormeceu segurando o caderno, ansioso por entender o que estava oculto nas frestas de sua mente. Enquanto isso, Dulce e Antônio, cada qual no próprio quarto, também mal pregavam os olhos, surpresos com o rumo inesperado da vida e se perguntando que tipo de batalhas ainda teriam de enfrentar para manter Miguel a salvo. A única certeza era que a presença de Helena trazia a esperança de recuperar o passado perdido, mas, ao mesmo tempo, acendia novos conflitos que poderiam ameaçar a paz recém-conquistada. E lá fora, nas sombras da noite, Marcelo já planejava seu próximo passo, decidido a não deixar impune quem ousava reivindicar um futuro que ele pretendia usurpar. Miguel acordou ainda abraçado ao velho caderno de anotações, com o sol inundando o quarto onde passará a noite. Precisou de alguns segundos para se lembrar de que já não estava mais no prédio abandonado. Ali, entre lençóis macios e móveis luxuosos, as memórias desencontradas voltavam a cutucar sua mente. Levantou-se devagar, reparando no silêncio acolhedor do corredor. Sentia-se ainda confuso, mas decidiu procurar Helena para tentar entender melhor tudo o que estava acontecendo. Precisava descobrir se realmente se chamava Rafael, como ela afirmava, e como aquela informação repercutia em sua vida dali em diante. Caminhou pelos corredores, passando por quadros caros e vasos de flores cuidadosamente dispostos sobre aparadores. A decoração suntuosa contrastava com a imagem que ele tinha de si mesmo até poucos dias atrás, sentado ao lado de Antônio e Dulce nas calçadas gélidas da cidade. Quando finalmente encontrou Helena na sala de estar, ela conversava com o mordomo a respeito do café da manhã. Ao vê-lo, dispensou o funcionário e abriu os braços com um sorriso carinhoso. "Bom dia, meu filho!" exclamou ela, tentando soar natural, embora sua voz carregasse certa ansiedade. "Dormiu bem?" "Foi difícil pegar no sono", confessou Miguel, aproximando-se.
Tenho muitas perguntas, mas ainda não me sinto pronto para todas as respostas. Helena indicou um dos sofás e, juntos, sentaram-se diante da mesinha de centro. Ela pegou o álbum de fotografias que deixara ali na noite anterior, mas percebeu que Miguel hesitou em abri-lo de novo. Talvez o excesso de lembranças fosse perturbador para alguém que não as reconhecia plenamente. Então, ela optou por começar com algo mais leve. Não quero te pressionar. Apenas lembre que estou aqui para o que precisar. Se você preferir dar um tempo antes de mergulhar em todos esses registros do passado, não há problema. Ele assentiu, sentindo-se grato. A noite mal dormida pesava, mas uma parte dele desejava entender tudo quanto antes. Estava cansado de viver na incerteza, preocupado com quem poderia estar atrás dele. E, acima de tudo, sentia falta de Ana, que sequer conhecia o desenrolar mais recente dos fatos. Fale-me um pouco sobre a família, por favor, pediu ele, encarando a mãe. Você mencionou um primo, Marcelo, e ele parece ser suspeito do meu desaparecimento. O que mais devo saber? Helena puxou uma almofada para mais perto, como se aquilo lhe desse coragem para abordar um assunto delicado. Marcelo é filho de uma tia sua, que já faleceu. Ele não teve uma vida difícil, pois sempre ajudamos sua família financeiramente, mas nunca se conformou que você, sendo herdeiro direto, teria prioridade na direção dos negócios deixados por seu pai. Quando você desapareceu, ele agiu como se fosse o próximo na linha de sucessão, porém o testamento deixava claro que tudo ficaria com você. Por isso, ele está apenas administrando provisoriamente a empresa, mas eu suspeito que ele queira permanecer no poder. Miguel ouviu atentamente, recordando o aviso do caderno: cuidado com Marcelo. A sensação de perigo era quase tangível, aumentando sua determinação de desvendar o que acontecerá antes de perder a memória. Queria se proteger, mas não apenas a si mesmo. Dulce, Antônio e Helena estavam em risco, caso Marcelo tomasse medidas ainda mais extremas. Eu gostaria de conversar com Dulce e Antônio também, disse Miguel, mudando de assunto. Eles devem ter acordado, e preciso saber como se sentem em meio a tudo isso. Claro, filho. Eles estão no segundo andar, em um quarto de hóspedes. Ontem à noite deixei que descansassem sem interrupções, pois estavam exaustos, respondeu Helena, levantando-se. Enquanto subiam a escadaria, Miguel tentava memorizar aquele ambiente, como se a grande casa fosse um labirinto cheio de surpresas. Ao chegar ao corredor, encontraram Dulce e Antônio justamente saindo do quarto, vestindo roupas simples que Helena providenciara. A expressão dos idosos era um misto de curiosidade e encabulamento diante do luxo ao redor. Bom dia, meu querido, disse Dulce, aproximando-se de Miguel. Está tudo bem? Eu e o Antônio estávamos preocupados, pois você parecia muito agitado ontem. Estou melhor agora, garantiu ele, abraçando-a. Vocês dormiram bem? Antônio, sempre mais calado, balançou a cabeça em confirmação, observando Helena ao lado. É tudo muito diferente do que estamos acostumados. A gentileza da senhora em nos hospedar aqui não tem preço. Somos gratos, afirmou, estendendo a mão para Helena com humildade. É o mínimo que posso fazer, retrucou ela, apertando a mão de Antônio. Vocês salvaram o meu filho, cuidaram dele quando ninguém mais se importava. Eu jamais vou esquecer isso. Dulce sugeriu que fossem até a cozinha tomar um café reforçado, proposta que Helena aprovou de imediato. Enquanto se dirigiam para lá, passaram por janelas enormes que deixavam entrar a claridade do dia. A visão dos jardins floridos arrancou suspiros de Dulce, que admirava a beleza das plantas. Na cozinha, os funcionários já haviam preparado uma mesa farta, com pães, frutas, sucos e bolos. Era uma refeição inimaginável para quem passará anos vivendo sem ter o que comer de forma adequada. Antônio sentiu um nó na garganta, lembrando-se de quantas vezes dividira migalhas com Dulce e quantas noites foram passadas sem perspectiva de um amanhecer melhor. Agora, tudo parecia surreal. Miguel serviu-se de café, notando que Helena o observava. Parecia ansiosa por vê-lo adaptar-se àquele ambiente que fora, em teoria, o lar dele desde a infância. Ele tomou um gole e, virando-se para ela, perguntou: Você teria alguma informação sobre Marcelo? Preciso saber onde ele está e o que pretende, se ele realmente for capaz de algo contra mim. Tenho, sim, respondeu Helena, tentando manter o tom firme. Ele está na sede da empresa hoje, cuidando de uma reunião com diretores.
Pretendo ir até lá para oficializar sua volta e retomar seu lugar de direito. Se você se sentir pronto, gostaria que viesse comigo. O coração de Miguel disparou. Se era fato que perderá a memória, ainda assim queria encarar a verdade, quem sabe, ter um choque de lembranças. Dulce e Antônio se preocuparam, temiam que algo ruim acontecesse caso Marcelo perdesse a linha. Contudo, também sabiam que Miguel precisava recuperar sua vida e enfrentar seus possíveis inimigos. Eu vou, sim, declarou ele, firmemente. Mas, antes, gostaria de chamar a Ana. Ela deve estar preocupada, e também quero que ela saiba onde estou. Helena abriu um sorriso cordial. Claro, peça que venha aqui. Será bem-vinda. Depois que o café da manhã terminou, Helena disponibilizou o telefone para Miguel ligar para Ana. Do outro lado da linha, a voz dela soava aflita, pois não tinha notícias desde que Dulce deixará um recado curto mencionando grandes novidades. Quando Miguel falou de toda a reviravolta, Ana mal pôde acreditar. Ele a convidou a visitá-los. Ela, inicialmente relutante, acabou aceitando o convite ao ouvir que Dulce e Antônio se sentiam bem e estavam em segurança. Enquanto aguardavam Ana, Miguel seguiu Helena até uma sala anexa, onde havia prateleiras repletas de documentos e arquivos da empresa. Ela explicou que a organização fora fundada pelo pai de Miguel e pelo irmão dele, pai de Marcelo, mas que os dois tinham visões de negócio muito diferentes. Ao falecerem, a maior parte das ações ficou com Miguel, que fora designado herdeiro principal. Marcelo, embora tivesse uma porcentagem considerável, não teria a palavra final na gestão. Seu pai sempre confiou na sua integridade, comentou Helena, acariciando o rosto de uma fotografia emoldurada do falecido esposo. E temia que a ambição de Marcelo pudesse destruir a reputação da empresa. Infelizmente, seu desaparecimento deixou o caminho livre para ele. Miguel analisou alguns papéis e contratos, sem compreender todos os detalhes, mas percebeu que havia um claro desequilíbrio nas decisões tomadas por Marcelo. Parecia que ele gastava recursos sem moderação, assinava parcerias duvidosas e não prestava contas adequadamente. Agora, Miguel imaginava que aquela carta anônima pudesse ter sido enviada por algum comparsa de Marcelo, ameaçando para que não reaparecesse e descobrisse os desmandos em curso. O tempo passou mais depressa do que esperavam, e logo o mordomo veio anunciar a chegada de Ana. Ela entrou, nervosa, olhando ao redor como se não acreditasse na suntuosidade daquele lugar. Ao ver Dulce e Antônio sentados na sala de estar, correu para abraçá-los, emocionada por verificar que estavam bem instalados. Em seguida, aproximou-se de Miguel. Então é verdade, você é um herdeiro? Indagou, ainda surpresa. Eu estou feliz por você, mas confesso que fiquei preocupada. Tive medo de que o levassem embora à força. Miguel sorriu, segurando as mãos de Ana com carinho. Ninguém me levou à força. Eu vim por conta própria. Mas quero que saiba que nada disso diminui o que sinto por você, nem invalida tudo que passamos juntos nesses últimos dias. Eu continuo sendo o mesmo Miguel, ou Rafael, seja lá como me chame. Ana piscou, contendo uma lágrima de emoção. Fico aliviada em ouvir isso. E estou aqui para ajudar, se precisar de mim. Ele acariciou o rosto dela, genuinamente grato. Embora não tivesse todas as respostas, sentia que aquela afeição nascerá das provações que enfrentaram juntos, e não seria abalada pelas novas circunstâncias. Momentos depois, Helena anunciou que era hora de ir à empresa. Pediu ao motorista que preparasse o carro, e Miguel, após se trocar com roupas adequadas, embarcou ao lado da mãe. Dulce, Antônio e Ana ficaram, a princípio, na mansão, mas não sem ansiedade quanto ao que poderia acontecer. O casal de idosos temia que Marcelo fosse agressivo se confrontado, e Ana fazia força para conter a aflição, imaginando o que Miguel enfrentaria. Quando chegaram à sede da companhia, Helena conduziu Miguel pelos corredores lustrosos, onde funcionários o olhavam com surpresa. Muitos o reconheciam de fotografias antigas e sussurravam, incrédulos, sobre o retorno do herdeiro desaparecido. No fim do extenso corredor, encontraram uma porta de vidro fosco, atrás da qual se ouvia o burburinho de uma reunião. Helena abriu a porta sem cerimônias, revelando uma sala de reuniões onde Marcelo palestrava, gesticulando para gráficos em um telão. Ao avistá-los, sua expressão tornou-se rígida, e sua voz fraquejou momentaneamente. O que significa isso? Questionou, olhando fixamente para Miguel.
Significa que meu filho está de volta, declarou Helena, avançando com firmeza. E que sua administração provisória chegou ao fim. Marcelo pousou o controle de slide sobre a mesa, encarando Miguel com olhos frios. Chegou a dar um passo em direção a ele, mas notou o olhar determinado do rapaz. Então você recuperou a memória? Perguntou, mantendo a voz baixa. Não totalmente, admitiu Miguel. Mas já sei o bastante para entender que algo de estranho aconteceu no meu desaparecimento. E você está no centro dessas suspeitas. O primo soltou uma risada seca, disfarçando o nervosismo. Os diretores, que acompanhavam a cena, se entreolharam, confusos. Vocês vão mesmo acreditar nessa história? Retrucou Marcelo, dirigindo-se aos presentes. Ele some por meses, reaparece sem sequer lembrar quem é, e quer retomar o controle. Helena balançou a cabeça em desaprovação. Temos todos os documentos que provam que Rafael é o herdeiro legítimo. Podemos marcar uma assembleia, se preferir. Mas você não vai mais agir como se fosse o dono de tudo. Sentindo a tensão crescer, Marcelo tentou se manter contido diante dos colegas de diretoria, mas seu rosto apresentava sinais de raiva. Optou por encerrar a reunião, dispensando-os com desculpas vagas. Assim que ficaram a sós, dirigiu-se a Miguel e Helena com agressividade contida. Vocês pensam que podem chegar aqui e me tirar do poder? Eu fiz essa empresa crescer nos últimos meses, assinei contratos importantes. Contratos duvidosos, interrompeu Miguel, apontando para os papéis que trouxera. A quantidade de gastos infundados e despesas sem comprovação é enorme. Podemos investigar a fundo, se quiser. Marcelo contraiu a mandíbula, evitando encarar os documentos. Tentou um tom conciliatório. Vamos conversar com calma, Rafael. Se não recuperou a memória, como tem tanta certeza de que estou agindo de má fé? Porque o testamento do meu pai é claro, rebateu Miguel, surpreendendo-se ao perceber que a menção àquele documento lhe trouxe um relance de lembrança, flashes de uma discussão com Marcelo, gritos abafados e um golpe na cabeça. Ele piscou várias vezes, assustado, e ergueu a mão à têmpora. Filho, está tudo bem? Helena perguntou, estendendo a mão para ampará-lo. Miguel assentiu, sacudindo a cabeça como se quisesse espantar uma tontura. Marcelo percebeu a fraqueza momentânea e se aproximou lentamente, fingindo preocupação. Está passando mal, primo? Talvez devêssemos ir a outro local para falar, longe do estresse. Helena rejeitou a oferta de imediato. Obrigada, mas vamos voltar para casa. Fique sabendo que chamarei meus advogados para formalizar o retorno de Rafael às funções de herdeiro. Não tente mais nenhuma manobra suja. Marcelo cerrou os punhos ao vê-lo sair, mas manteve o silêncio, pois ainda pretendia encontrar uma forma de agir sem atrair a atenção dos diretores. A ira, porém, queimava em seu peito. Assim que Helena e Miguel se afastaram, Marcelo ligou para um contato pessoal, murmurando ordens sobre a seguir o rapaz e a aguardar o momento certo. No carro, Helena observava o semblante abatido do filho. Estava preocupada com as reações físicas que ele vinha apresentando sempre que relembrava cenas traumáticas. Podemos parar em um hospital, se quiser, sugeriu ela, tocando a mão dele. Não, estou bem, respondeu Miguel, embora a cabeça latejasse. Vamos para casa, eu só preciso descansar um pouco. Ao retornarem, Dulce e Antônio logo perceberam o ar cansado de Miguel. Preocuparam-se, temendo que houvesse ocorrido um confronto maior, mas Helena explicou que Marcelo havia apenas tentado argumentar. Contudo, em voz baixa, ela também confidenciou que via no olhar do sobrinho uma disposição perigosa a tudo arriscar. Passaram o restante do dia relativamente tranquilos, aproveitando para acertar detalhes com advogados e preparar documentações referentes à herança e ao direito de Miguel de reassumir seu lugar. Já no fim da tarde, Ana retornou à casa, trazendo consigo uma caixa de doces para os idosos, numa tentativa de amenizar o clima tenso. Em meio a conversas, Miguel lhe contou o essencial do confronto com Marcelo. Ela ficou apreensiva, mas tentou transmitir confiança. Tenho certeza de que, com o tempo, a verdade virá à tona, disse Ana, tocando o braço dele. Você vai se recuperar por completo e mostrar que não tem nada a temer. Naquela noite, Helena decidiu reforçar a segurança, orientando os funcionários a ficarem atentos a qualquer pessoa suspeita rondando a mansão. Entretanto, Marcelo tinha meios de contornar tais cuidados.
sabia como subornar ou intimidar os vigias mais vulneráveis. Assim, já bem tarde, conseguiu infiltrar-se nos arredores da casa, esgueirando-se por arbustos e procurando uma brecha para abordar Miguel sem que a mãe dele interferisse. Miguel, acordado pela enésima dor de cabeça, decidiu sair ao jardim para respirar ar fresco. Precisava aliviar as lembranças fragmentadas que, cada vez mais, despontavam em sua mente. Ao caminhar entre as roseiras, sentiu um movimento atrás de si. Antes que pudesse reagir, viu Marcelo surgir das sombras, o semblante transtornado. "Está tarde para você andar sozinho, primo", provocou Marcelo, aproximando-se devagar. "Não acha perigoso?" "Marcelo, o que faz aqui?" perguntou Miguel, recuando um passo, sentindo o coração disparar. "Você não tem permissão para entrar." O outro soltou um riso frio, lançando um olhar de desprezo. "Eu vim resolver de uma vez por todas essa disputa. Se você não existisse, tudo estaria no meu nome. Mas insistem em colocá-lo como herdeiro ideal. É ridículo." Miguel começou a lembrar dos flashes que tivera. Visualizou uma noite, supostamente no escritório, em que Marcelo, furioso, o empurrou contra a quina de uma mesa. Aquilo poderia ter sido o golpe que o deixou inconsciente antes de seu sumiço. Agora, a memória voltava com força total, deixando-o paralisado. "Você foi o responsável pelo meu desaparecimento", sussurrou Miguel, certo de que não precisava mais perguntar. "Foi você que armou tudo, que me fez perder a memória." Marcelo avançou sem negar. "Eu o segui até um beco, joguei seu corpo no local onde ninguém poderia encontrá-lo tão cedo. Mas aqueles velhos intrometidos o resgataram. Você teve sorte. E agora, voltarei a terminar o que comecei." Ele tentou agarrar Miguel pelo colarinho, mas o rapaz, mesmo atordoado, moveu-se com rapidez. Marcelo não contava que Miguel estivesse mais forte fisicamente, fruto das semanas trabalhando em atividades pesadas. Os dois se engalfinharam, trocando golpes e ofegando. O barulho chamou a atenção de Dulce, que, por acaso, passava perto da janela do quarto. Assustada, ela correu para chamar ajuda. "Antônio! Helena! Venham! Ele está aqui!" Em meio à briga, Marcelo sacou uma arma que trouxera presa à cintura, apontando-a para Miguel. Este congelou, percebendo que o primo estava disposto a cometer um crime irreparável. Antes que o gatilho fosse apertado, entretanto, Antônio surgiu correndo, seguido de Helena e Ana, que gritavam por socorro. A confusão se instaurou, e Marcelo, pressionado, fez um disparo em direção a Miguel, mas seu tiro saiu em falso, a bala encravou-se em um tronco de árvore. Aproveitando a distração, Miguel tentou desarmá-lo, travando o braço de Marcelo em uma torção. Helena gritava, pedindo que ele tomasse cuidado para não ser atingido. Ana, aterrorizada, mal conseguia respirar diante da cena. "Você não vai escapar impune", rugiu Marcelo, tentando se soltar. Nesse exato instante, um dos seguranças da casa chegou com uma arma apontada para o intruso, exigindo que largasse o revólver. Marcelo, tomado pelo ódio, recusou-se a obedecer e atirou outra vez, agora em direção ao segurança. O tiro acertou de raspão o funcionário, que cambaleou. Entretanto, isso deu ao segurança razão para reagir. Antes que pudesse, porém, Antônio, mesmo idoso, avançou corajosamente para segurar a mão de Marcelo, desviando a mira. Nesse empurra-empurra, o disparo saiu contra o próprio Marcelo, que tombou no chão, ferido gravemente. O silêncio que se seguiu foi cortado pelos gritos de Helena, horrorizada ao ver o sobrinho estirado, sangrando. Miguel ajoelhou-se ao lado dele, ainda ofegante. Por mais que Marcelo houvesse tentado matá-lo, a cena era chocante. Num último suspiro, o primo soltou a arma e encarou Miguel com um olhar de ódio e arrependimento misturados. "A culpa é toda sua", murmurou Marcelo, sem forças. Logo, desmaiou, e os seguranças chamaram uma ambulância. Não resistiu ao ferimento no caminho para o hospital, pondo fim de forma trágica a uma trajetória manchada pela ganância. Dias depois, as autoridades confirmaram o envolvimento de Marcelo no desaparecimento de Miguel, baseadas em provas que surgiram nos documentos da empresa e no depoimento de comparsas detidos. A história exposta na imprensa chocou a todos, revelando como a obsessão por poder e fortuna levará ao pior desfecho. Com o passar das semanas, Miguel, ou Rafael,
foi retomando pedaços cada vez maiores de sua memória. Aos poucos, recordava-se de toda a felicidade que tivera ao lado do pai e da mãe, bem como das desavenças com Marcelo. Ainda que o fim do primo fosse trágico, sentia alívio por, enfim, ver esclarecida a grande dúvida que pairava sobre sua vida. Helena, por outro lado, vivia um misto de pesar pela perda de um sobrinho e de gratidão por ter o filho de volta. Conforme Miguel recuperou seu espaço na empresa, fez questão de dar todo o suporte necessário a Dulce e Antônio. Providenciou moradia digna para o casal, garantindo que tivessem acesso a cuidados médicos e qualidade de vida. Por vezes, eles jantavam na mansão, relembrando as dificuldades passadas e celebrando a união improvável que nasceram nas ruas. "Vocês são minha família também", dizia Miguel, sempre que os recebia de braços abertos. "Se não fosse pelo cuidado de vocês, provavelmente eu teria morrido naquele beco." E o amor que sentia por Ana apenas se fortalecia. Ela continuou ao seu lado, firme em cada desafio, apoiando-o na transição de uma vida sem memória para a consolidação de sua identidade. Ele apresentou formalmente a Helena, que acolheu a jovem com alegria, reconhecendo a influência positiva que exercia sobre o filho. Num passeio ao jardim, sob a lua cheia, Miguel confessou o sentimento que crescia dia após dia. "Ana, eu talvez ainda esteja recuperando alguns fragmentos da minha história, mas de uma coisa tenho certeza: eu quero construir o futuro ao seu lado. Você aceita ficar comigo, enfrentar as próximas etapas juntos?" Com lágrimas contidas, ela respondeu assim, embalando-se num abraço repleto de promessas. A vida deles, assim como a de Dulce e Antônio, havia mudado radicalmente em um curto espaço de tempo, mas aquilo não fizera desaparecer a ternura que unia a todos. Ao contrário, fora justamente a solidariedade e o amor que atravessaram barreiras sociais e transformaram cada um para sempre. No fim, a queda de Marcelo foi um lembrete de como a obsessão pode destruir uma pessoa, levando-a a sacrificar qualquer traço de humanidade em troca de poder e riqueza. O desfecho dele, embora triste, contrastava com o renascimento de Miguel, que, ao recuperar suas memórias, escolheu viver de forma generosa. Fazia questão de empregar parte da fortuna em projetos sociais, orando as lições aprendidas na rua ao lado de Dulce e Antônio. A empresa da família entrou em uma fase de renovação, sem fraudes, sem corrupção, refletindo o caráter de seu verdadeiro herdeiro. E assim, de maneira simbólica, o mesmo destino que deixará Miguel sem passado ofereceu a ele um caminho novo, onde a gratidão e a compaixão se tornaram suas maiores fortalezas. O amor por Ana consolidou as transformações iniciadas quando ainda era apenas um jovem sem memória, e a vida do casal de idosos também se encheu de esperança. No lugar de um final marcado pela miséria, havia, agora, a certeza de que a família pode ser formada pelo laço do sangue ou por aqueles que estendem as mãos na hora mais escura. Sob a proteção de Helena, a casa finalmente se tornou um ponto de convergência de afetos sinceros, iluminada pela união improvável que o acaso, ou o destino, esculpiu. Enquanto as últimas sombras de traição e violência se dissipavam, Miguel reconhecia que, apesar de todas as perdas e dores, algo maior renascera, a fé na possibilidade de reescrever o próprio roteiro e de ver no outro mais do que meros estranhos, mas sim irmãos que se acolhem nas tempestades da vida. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.